Fala aí, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Caio. Estamos para mais uma aula nossa do nosso curso de filosofia. E hoje nós vamos abordar um outro conceito filosófico que é o existencialismo. Nós já abordamos aqui a ontologia, epistemologia, né? Contratualismo, tá? E hoje nós estamos aqui para mais um desses conceitos, que é o existencialismo, na qual nós vamos ver quem influencia esse contexto, quais as características dele e quais os principais autores. Beleza? Bom, galera, o existencialismo, tá? Ele nasce no século XIX. O pai, digamos assim, do existencialismo é o Søren Kierkegaard, tá? Que é um filósofo dinamarquês. Tá? Mas a figura mais proeminente, né, que recentemente ganhou aí um novo boost, né, a galera correu atrás, né, para estudar e tal, é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Tá? Então talvez essas sejam as duas principais figuras do existencialismo, tá? Ao lado de Simone de Beauvoir e de Sartre. Beleza? E quando que o existencialismo surge? Tá? Como uma crítica, uma resposta, tá? A essa sociedade liberal burguesa da Europa Ocidental, especialmente francesa e inglesa, né? E a Belle Époque, tá? Que eram duas coisas que estavam intrinsecamente ligadas nessas democracias liberais burguesas e a Belle Époque, uma coisa conurbada com a outra, na qual existia a crença ali de um materialismo, né? de um sucesso, de um progresso, de uma ordem natural, tá? Inclusive até certo ponto imperialistas, entendendo a sociedade europeia como o auge possível, né, da vida humana. Então, essa corrente existencialista surge como um contraponto, tá? Especialmente na questão do seu objeto de estudo. Tá? Que enquanto as correntes filosóficas até então buscavam por encontrar ou a epísteme, né, a verdade, ou o sentido da existência, tá? Ou no aspecto mais macro, até valores como ética, política, moral, tá? Na filosofia existencialista, o objeto, tá, será a vida particular, será a vida comum. Então, é uma grande mudança no foco de estudo como resposta, tá, a esse racionalismo existente na sociedade do século XIX. Beleza? Agora, o termo existencialismo ele só será disseminado no século XX, já por Jean-Paul Sartre, tá? Esse filósofo francês, porque apesar do Kierkegaard ser o pai do conceito, ele não o assim nomeia. Esse conceito será nomeado, disseminado pelo Sartre, que é um filósofo que tem uma abrangência muito grande na Europa e até hoje é bastante citado em várias obras, até porque ele não somente é um filósofo, ele vai ter uma atuação política muito grande nesses anos conturbados ali da França, na década de 60, né, no fim da Guerra da Argélia, na renúncia do presidente de Gaulle, início da Quinta República Francesa, o maio de 68, enfim, ele vai ter um papel muito importante nesse contexto. Tá? E digamos que essa corrente, apesar dela nascer no século XIX, ela ganha um protagonismo maior quando os grandes desastres da humanidade na primeira metade do século XX, tá, vêm à tona e ganham protagonismo. Tá? A questão dos vários genocídios, tá? o genocídio armênio, né? o Holocausto, o genocídio filipino, enfim, os vários... o genocídio do Congo. Tá? Então essas várias mortes em massa, perseguição em massa, além disso eu vou ter a crise de 29, eu vou ter a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do fascismo, a ascensão do nazismo, a Guerra Civil Russa, por exemplo. Tá? Então eu vou ter uma série de eventos, tá, que vão, digamos que, pôr em xeque essa ideia desse positivismo, tá, dessa ideia de progresso constante na qual a sociedade estava. Ou seja, que progresso é esse, que racionalismo é esse que levou a sociedade a ter um evento como a Primeira Guerra Mundial, que mata 80 milhões de pessoas, entre soldados civis, tá? Que leva até a crise de 29, que leva até assassinatos em massa, como os genocídios que a humanidade passou, como as duas guerras, né, altamente mortais, como a invenção de armas químicas, enfim, né, de regimes ditatoriais, autoritários, totalitários, como a Alemanha nazista e a Itália fascista. Então, que cientificismo é esse, que racionalismo é esse que vai levar a sociedade até tragédias tão grandes como essas? Beleza? Então,
O existencialismo ele vai tentar tirar, né, o foco desse aspecto mais macro, mais abstrato e trazer para a existência. Daí, justamente, o nome existencialismo. Beleza? Bom, então, a característica principal do existencialismo é o foco no estudo do ser humano. E não, por exemplo, como fez Platão, como fez Aristóteles, tá? Que buscavam entender ali uma verdade que seria alcançada através do ser humano. Não, tá? Não é esse o ponto. Porque, digamos assim, desde os filósofos da Físis, lá, né, na Grécia, no mundo grego pré-socrático, que o foco, entre aspas, já era o ser humano. Porém, é diferente. Agora, não é o ser humano esse aspecto abstrato, como mente, conceitos, política, ética, enfim. Não serão esses conceitos mais abstratos, mas sim uma existência, ou seja, uma realidade do ser humano, tá? Então, é um objeto do ser humano, é um estudo, tá, do ser humano a partir de um objeto mais físico, mais carnal, tá? Talvez essa seja a grande mudança que o existencialismo traz. Beleza? Então, ele não vai buscar discutir a verdade, episteme, doxa, não vai buscar discutir destino, patos, praxis, nada desses conceitos. Nenhuma ética, nenhum tipo de razão. Não vai ser esse o objeto. O objeto é justamente discutir o sentimento e a vida cotidiana. Ou seja, sentimentos, percepções intrínsecas ao ser humano e especialmente a sua particularidade dentro de uma noção, de um conceito de existência. Daí surge justamente a ideia de absurdo. O que seria o absurdo? Seria a ausência de um propósito em uma vida, ou seja, alguém que não teria um propósito, né, na sua existência. Até porque boa parte desses autores vai entender, né, que o ser humano tem o controle de suas próprias ações. Não existe nenhum Deus ou nenhum um ser espiritual ou nem coisa parecida que guie os caminhos do homem. Não, o homem é responsável pelos seus próprios caminhos. Então, se o homem é responsável pelos seus próprios caminhos, mas não tem um propósito nesses caminhos, tá? Isso seria um absurdo, como o próprio conceito diz. Daí a concepção do homem ser livre para tomar decisões. Inclusive, depois essa noção ela é bastante criticada, porque se analisa os aspectos sociais, que nem sempre nós somos totalmente não influenciáveis pelo meio, mas isso é uma discussão que vai ficar para outro contexto, quando nós vemos aí já Zygmunt Bauman, Slavoj Žižek e outros autores. Beleza? Bom, aqui nós temos as figuras, né, do Søren Kierkegaard e do Friedrich Nietzsche, que são os primeiros autores que nós vamos ver aqui sobre o existencialismo, autores do século XIX ainda. Bom, galera, Søren Kierkegaard, um dinamarquês, tá, que nasce em 1813, morre em 1855, ou seja, a primeira metade do século XIX, morreu bastante novo, tá? Era um cristão e esse aspecto é bastante importante para nós entendermos Kierkegaard. Por quê? Ele é tido como o pai do existencialismo, ou seja, dessa noção de refletir sobre a existência do homem, tá? E que o objeto de estudo vai partir do concreto da própria existência e não do abstrato, ou seja, não vai existir uma filosofia baseada em aspectos metafísicos, e sim objetos existenciais, a própria existência, a vida em si, e não um plano abstrato, um plano metafísico, tá? E que essa noção do homem dar sentido à sua própria existência, ou seja, um homem encontrar o seu próprio caminho, traçar o seu próprio caminho, é uma noção que é a mais básica do existencialismo, que nasce com Søren Kierkegaard. Mas que, quando o ser humano não alcançasse o propósito, né, aquilo que se chama de abstrato, não alcançasse um caminho a ser seguido, estivesse perdido, Deus poderia suprir esse caminho. Ou seja, é importante a gente pensar que o Søren Kierkegaard, ele é um cristão, mas ele não entende diferente de outras correntes, como, por exemplo, de Santo Agostinho de Hipona, que é Deus que dá sentido à vida. Não, tá? Deus não dá sentido à vida. Deus preenche um vazio que pode existir na sua vida, beleza? Mas você, o homem, o ser humano, é que traça, trilha, escolhe os seus próprios caminhos. E caso essas escolhas não conseguirem ser feitas ou tiverem algum vazio, algum buraco, aí sim Deus entra e preenche esses buracos. Ou seja, Deus ele é nada mais do que um guia ao longo da existência e não a origem da própria existência. Beleza?
Friedrich Nietzsche já vai adotar uma linha de pensamento um pouco diferente, a partir de, mesmo partindo de premissas parecidas, tá? Nasce em 1844, morre em 1900, justamente no último ano do século XIX, né? E ele vai ser um crítico, obviamente, ao excesso da razão, que vai levar justamente ao mundo caótico em que estamos. É caótico tanto agora no nosso tempo, quanto na época do Nietzsche, tá? Nas guerras, em todos os conflitos que estavam acontecendo na Europa, né, em armas cada vez mais mortíferas sendo desenvolvidas, tá? Então ele vai levar que esse excesso racional, um pouco até numa crítica que a própria Escola de Frankfurt, que tem uma aula aqui sobre isso, vai fazer também aquela crítica ao positivismo, tá? Então, como eu falei com vocês, ele segue por uma linha um pouco diferente, na qual ele, inclusive, vai adotar uma corrente de pensamento um pouco mais ateia, tá? Então, enquanto Kierkegaard, que é o pai do existencialismo, é um cristão, Nietzsche, ele já vai caminhar ali para o ateísmo, na qual ele vai dizer que a própria existência de Deus ela é criticável, porque Deus teria criado o próprio homem como forma ali de encontrar algum sentido, algum caminho, algum apoio para a sua existência. Lembrando que tem uma aula de Nietzsche aqui, na qual nós abordamos mais esses conceitos nietzschianos. Beleza? Então, o Nietzsche dizia que nós somos muito mais Apolo que Dionísio. O que ele quer dizer com isso? Nós somos mais Apolo, a razão, do que Dionísio, que é justamente ali a felicidade, a exasperação, a perda da racionalidade, já que Apolo, né, seria o deus da música, das artes, enquanto Dionísio é o deus do vinho, das festas, dos excessos, tá? Então que o ser humano ele é muito mais Apolo, mais racional do que Dionísio, mais festivo, mais caótico, né? E aqui os dois últimos autores que nós vamos falar, que é Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, né? Bom, galera, Sartre já é um filósofo que nasce no início do século XX e morre na década de 80, e mais precisamente no ano de 1980, e ele vai ser o grande responsável pela disseminação do existencialismo, que vai ganhar muita proeminência, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, na qual as ideias de Nietzsche, de Deus estar morto, né, de que esse racionalismo, esse excesso de racionalismo trouxe a tragédia para a humanidade, e agora ficava muito claro com uma guerra que arrasa a Europa, que destrói boa parte da Ásia, boa parte da África, numa guerra que traz 80 milhões de pessoas, estava muito claro o que esse excesso de razão, o que esse racionalismo, ou o rescaldo dele trouxe para a humanidade. Tá? Então, o Sartre também vai encaminhar para essa ideia de que a existência precede a essência, ou seja, primeiro você nasce, depois a sua essência é formada, tá? Então não existe nenhum tipo de consciência coletiva, de ideologia nacional, nem nada do tipo. Beleza? Que o homem que definiria sua própria vida. Por isso, a existência precede a essência. Ou seja, primeiro você nasce, depois você define a sua essência, você define os seus caminhos, a sua vida. Tá? E não seria Deus que definiria isso. Então, o Sartre continua a caminhar por essa corrente mais ateia do existencialismo. Tá? Que inclusive é a mais citada, mas nem todos os existencialistas são ateus, como nós já vimos que o Kierkegaard, por exemplo, não é. Tá? Então que não somente Deus, nenhuma outra forma preconcebida, ou seja, ele não entende isso somente como parte da Europa ou do mundo ocidental, ele amplia isso para vários outros aspectos religiosos. Tá? E que as escolhas, por mais que sejam nossas, ou seja, nós traçamos a nossa própria vida, a existência vem antes da essência, isso pode causar angústia, ou seja, escolhas erradas podem trazer angústias, podem trazer fins trágicos, e isso pode afetar o mundo de maneira irreversível, como, por exemplo, aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Tá? E que uma forma de evitar esse tipo de situação era a atuação dos intelectuais, que deveriam empenhar um papel ativo na sociedade. Inclusive ele próprio, tá, que era um cara bastante reconhecido, bastante respeitado na França, tentava desempenhar esse papel. Então o Sartre, por exemplo, ele vai ficar bastante conhecido justamente por ser contra a Guerra da Argélia, tá? Guerra que acontece de 1954 até 1962. Ele é uma das vozes contra essa dominação francesa na Argélia, tá? Ele é um membro do Partido Socialista Francês, tá? Ele também é bastante crítico do governo de Gaulle, esse governo ali que se mostra um pouco autoritário em alguns aspectos, né? Nessa França ali do final da Quarta República, na virada para a Quinta República Francesa, né? Já na década de 60. Ele também se mostra bastante crítico, né, ao movimento de 68, não
não apoiar o movimento. Pelo contrário, ele é um entusiasta desse movimento, daquela guerra, da greve geral dos trabalhadores franceses, na qual 9 milhões de trabalhadores cruzam os braços, né? O Sartre é um entusiasta. Ele vai criticar justamente as circunstâncias que levaram até aquilo, como o corte em educação, o corte em redes sociais, né? Um certo autoritarismo do governo, né, do De Gaulle, como forma ali de contrabalancear as perdas oriundas da derrota na Indochina e na derrota, né, na Argélia, tá? Então ele vai desempenhar esse papel político muito importante na França, porque ele mesmo pregava que os intelectuais têm esse papel justamente para não deixarem escolhas erradas provocarem angústias e assim grandes tragédias, como havia acontecido alguns anos antes com as 2 guerras mundiais. Tá? E a esposa do Jean-Paul Sartre, tá? É a Simone de Beauvoir, que nasce em 1908, morre um pouco depois, né, do Sartre, em 1986. Tá? E a Simone de Beauvoir é muito conhecida por ser a principal expoente da segunda onda feminista, aquela onda ali da questão da liberdade sexual. Tá? Enquanto a primeira onda, lá no início do século XX, é uma onda sufragista, a terceira onda é uma onda, né, de liberdade sexual, na qual, por exemplo, a roupa, as minissaias, os biquínis e a pílula anticoncepcional são os grandes símbolos desse processo, tá? Hoje nós estamos vivendo a terceira onda feminista, na qual vai se destacar especialmente pela participação e pela atuação nos espaços sociais, beleza? Tá? Então, talvez a frase mais famosa dela, que inclusive caiu em questão de Enem, foi bastante debatida, gerou uma polêmica danada, na qual ela estabelece que ninguém nasce mulher. Tá? As pessoas tornam-se mulher. Aí você pode argumentar, mas professor, biologicamente, a mulher é diferente do homem. Sim, ela sabe disso, ela sabia disso. Não é esse o intuito dela. O intuito dela é dizer que o papel social da mulher é construído. O que é a ideia de mulher, por mais que exista o sexo feminino diferente do sexo masculino, e na maior parte dos animais, inclusive, tá? Daí a questão da reprodução sexuada e tal, né? Mas ela diz que as características atribuídas ao feminino, como de personalidade e tal, um gestual feminino, é uma conversão, tá? É uma concepção social, ou seja, não é algo intrínseco ao nascimento, é algo que é formado. Daí a ideia de ninguém nascer mulher. Ela não fala que ninguém nasce fêmea ou do sexo feminino. Não, ninguém nasce mulher. A sociedade dá às mulheres esse papel específico. Então, o papel da mulher, entre aspas, seria uma grande convenção social. Então ela vai discutir bastante o papel da mulher na sociedade e nos espaços de poder, basicamente ele cimentando o crescimento para a terceira onda feminista que nós estamos vivendo atualmente. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, grande abraço, fiquem bem. Valeu!